O problema não é ter as coisas, mas quando as coisas passam a ter você. A gente não pode colocar a nossa segurança, a nossa identidade, a nossa felicidade nas coisas, porque tudo que é do mundo passa, somente o que é de Deus é eterno. Muitas vezes, sem a gente perceber, a gente se apega ao dinheiro, a bens materiais, à opinião das pessoas, e quando isso acontece, o nosso coração ele fica dividido. A gente até acredita em Deus, mas a gente vive preso. Preso de que a nossa felicidade está baseada no dinheiro que a gente tem na conta, preso baseado no que os outros vão pensar da gente, na opinião alheia, preso a bens materiais. Uma história que tem muito a ver com isso que eu tô falando pra vocês é uma que tá aqui na Bíblia, que fala sobre um jovem rico. Basicamente, resumindo, ele chegou pra Jesus e ele perguntou o que ele poderia fazer para ter vida eterna. E Jesus falou para ele se ele conhecia os mandamentos, de Jesus. E ele disse que os mandamentos ele cumpria tudo, basicamente. E Jesus, olhando para ele com muito amor, disse para ele que só faltava apenas uma coisa, para ele vender tudo que ele tinha e dar o dinheiro para os pobres. Porque assim ele vai ter um tesouro no céu, então a vida eterna. Porém, ele simplesmente ficou triste, se retirou. Então esse jovem ele tinha dinheiro, ele tinha posição, ele tinha status. E ele queria seguir Jesus. Porém, quando Jesus confrontou ele, quando Jesus disse realmente o que faltava, ele simplesmente se retirou e saiu triste. Porque o problema não era o dinheiro que ele tinha. O problema era que o dinheiro tinha ele. Então, o problema não é a gente ter as coisas, mas é as coisas passarem a nos ter. A gente depositar toda a nossa felicidade, toda a nossa identidade naquele bem material ou no dinheiro que a gente tem na conta. E isso acontece muito com a gente. A gente quer Deus, mas a gente não quer abandonar aquilo que nos prende. Então, talvez hoje, o seu apego, ele não seja relacionado ao dinheiro. Talvez seja um medo de desagradar alguém, necessidade de controle ou um padrão de vida, ou até algo que todo mundo acha normal. Mas se isso te afasta de Deus, se isso te paralisa ou te impede de obedecer, isso já virou uma prisão. Deus, ele não quer te tirar as coisas, mas ele quer tirar tudo aquilo que te domina.